Ninguém conseguia acalmar a filha do milionário viúvo com autismo no casamento, até que a garçonete fez o impossível. O lustre principal do casarão tinha 412 peças de cristal. Mariana sabia disso porque havia contado enquanto esperava a fila da entrada do buffet avançar. Lá fora, no frio de pedra das ruas de Tiradentes, era o tipo de coisa que ela fazia desde criança. Contar, observar, guardar detalhes que os outros descartavam sem pensar. Sua avó dizia que esse jeito tinha nome, atenção. Sua mãe dizia que era frescura. Mariana nunca soube bem com qual das duas concordar. A noite de outubro estava fria e clara, daquele jeito específico do interior mineiro que parece limpo demais para ser verdade. As pedras da rua brilhavam sob os lampiões como se tivessem sido polidas à mão naquela tarde. E o casarão dos Cavalcanti se erguia no centro de tudo isso como uma joia antiga que sabia muito bem o quanto valia. Janelas abertas derramavam música e luz sobre a calçada. Lá dentro, o mundo era outro. Mariana ajeitou o avental branco, pegou a bandeja e entrou. O salão principal era daqueles ambientes que fazem as pessoas andarem mais devagar, sem que percebam. Teto alto, vigas de jacarandá escuro, mesas cobertas com linho bordado e arranjos de flores brancas que deviam ter custado mais do que o aluguel do apartamento onde ela morava, em Resende Costa. Os convidados circulavam em grupos, taças na mão, vestidos que pareciam ter sotaque europeu. A música, um quarteto de cordas discreto no canto do salão, preenchia os espaços entre as conversas sem invadir nenhuma delas. Era um casamento bonito. Mariana reconhecia isso com a objetividade de quem já havia trabalhado em dezenas deles. Bonito, caro e tenso, de um jeito que só ela parecia notar. Augusto Cavalcanti estava perto da entrada, conversando com dois homens de terno escuro, mas seus olhos não paravam quietos. Varriam o salão a cada intervalo de 30 segundos, sempre buscando o mesmo ponto. Uma mesinha pequena perto da janela, onde uma menina de vestido de renda amarelo estava sentada sozinha, com as mãos no colo e o olhar fixo no nada. 7 anos. Talvez cabelo preso com um laço branco que parecia apertado demais. Mariana notou o laço logo de cara. O noivo era um homem bonito, de uns 40 e poucos anos, com aquela elegância cansada de quem passou tempo demais carregando peso sozinho. O fraque assentava bem nos ombros, mas havia alguma coisa nos olhos dele, uma espécie de esperança muito cuidadosa, daquelas que a pessoa cultiva sem querer admitir, com medo de que nomear traga o azar junto. Letícia Bittencourt apareceu pelo corredor lateral às 8h43 da noite. E o salão reagiu do jeito que salões reagem quando uma noiva bonita entra. Um leve acúmulo de olhares, alguns sorrisos, um murmúrio aprovador que correu de mesa em mesa como uma pequena onda. Ela era alta, loira, com aquele tipo de beleza que parece estudada. Não no sentido superficial, mas no sentido de quem aprendeu muito cedo que a aparência é uma ferramenta e nunca mais parou de afiá-la. O vestido era simples e sofisticado ao mesmo tempo, o que é muito mais difícil de conseguir do que parece. Augusto se virou, viu a noiva e sorriu. Um sorriso real, daqueles que chegam antes da decisão de sorrir. Mariana observou tudo isso da posição estratégica de quem serve champanhe e não existe para ninguém. Mas havia uma coisa que não fechava, quando Letícia cruzou o salão em direção ao noivo. Ela passou pela mesinha perto da janela, passou pela menina, e a menina, que havia ficado razoavelmente quieta até então, desenhando algo num guardanapo com uma caneta emprestada, encolheu os ombros de um jeito tão rápido e involuntário que a maioria das pessoas não teria visto. Um recuo físico, instintivo, como o de alguém que sente uma corrente de ar frio. De repente, Letícia não diminuiu o passo.
Não olhou para a criança, seguiu em frente com o mesmo sorriso calibrado e foi ao encontro do noivo, como se aquele canto do salão simplesmente não existisse. Mariana ficou olhando para a menina por mais alguns segundos. A criança havia parado de desenhar. Estava com as mãos abertas sobre o guardanapo, dedos levemente separados, olhando para a mesa com uma expressão que não era tristeza nem raiva. Era aquela coisa mais difícil de ver e mais fácil de ignorar, que é o medo quando ainda não virou choro. A festa seguiu, o quarteto tocou, as taças tilintaram, os discursos começaram, com aquelas frases que as pessoas guardam para ocasiões assim e que soam sempre um pouco maiores do que a realidade consegue sustentar. Augusto discursou com a voz levemente embargada e todo mundo achou bonito. Letícia discursou com precisão e todo mundo achou elegante. A menina não aplaudiu nenhum dos dois. Mariana passou pela mesinha 3 vezes ao longo da hora seguinte. Na primeira, a criança ainda desenhava. Na segunda, estava com os olhos fechados e os dedos tamponando levemente os ouvidos. O quarteto havia aumentado um pouco o volume para acompanhar uma música mais animada que alguém havia pedido. Na terceira vez, Mariana percebeu o laço no cabelo de perto. Estava apertado de verdade, deixando uma marca fina e vermelha na lateral da cabeça. Ela estava prestes a se afastar quando o som mudou. Não foi um grito, foi quase o oposto. Um silêncio súbito no canto do salão, seguido de um soluço abafado que cortou a música de um jeito que músicas não cortam. Alguns convidados perto da janela se afastaram em semicírculo e ali, no chão de pedra-sabão polida do casarão mais elegante de Tiradentes, estava Beatriz, sentada, tremendo, com as mãos apertadas contra o rosto e o vestido de renda amarrotado sob o peso de um choro que parecia maior do que ela. O salão prendeu a respiração. Augusto já estava ajoelhado diante da filha, chamando o nome dela com uma voz que tentava ser calma e não conseguia esconder o desespero. A cerimonialista chegou logo atrás. Depois, uma tia de cabelo branco que se abaixou e tentou pegar a menina pelo braço. Beatriz se encolheu ainda mais. Mariana parou no meio do salão com a bandeja na mão e então, sem que ninguém tivesse pedido, sem que ninguém tivesse notado que ela havia tomado a decisão, ela colocou a bandeja sobre a mesa mais próxima e caminhou em direção à menina. A tia de cabelo branco foi a primeira a tentar. Abaixou-se com dificuldade, estendeu os braços e disse: "Vem, minha filha, levanta." Com aquela voz de adulto que acha que a autoridade acalma a criança, Beatriz se encolheu tanto que pareceu diminuir de tamanho. O choro ficou mais agudo por alguns segundos e a tia recuou, sem entender o que havia feito de errado. A cerimonialista tentou em seguida. Era uma mulher competente, daquelas que resolvem imprevistos de casamento com a naturalidade de quem troca um pneu. Buffet atrasado, noiva em pânico, sogra bêbada, tudo tinha solução, mas ficou parada a 1 metro de distância, o tablet na mão, sem saber por onde começar. Esse tipo de imprevisto não estava no roteiro. Augusto estava ajoelhado há quase 2 minutos, chamando o nome da filha repetidas vezes. E a voz dele havia perdido qualquer tentativa de disfarce. Era puro desespero agora, limpo e exposto. O tipo que aparece quando a gente larga a armadura porque não tem mais tempo de carregá-la. "B, olha pro papai, Beatriz, meu amor, eu tô aqui." A menina não olhava. Tinha os joelhos dobrados contra o peito e as mãos tão apertadas contra o rosto que as pontas dos dedos estavam brancas. Os convidados formavam um semicírculo respeitoso e inútil. Mariana chegou pela lateral, devagar, sem fazer barulho. Não foi direto para a menina. Ficou a uns 2 metros de distância, abaixou-se devagar até ficar na altura de Beatriz e ficou parada por alguns segundos, só olhando. Não para a criança, para o ambiente ao redor dela, o lustre que jogava reflexos pulsantes no chão de pedra, a taça de cristal abandonada perto da mesinha.
Capturando a luz diretamente na direção do rosto da menina, o volume da música que o quarteto havia esquecido de baixar, ela se virou para o músico mais próximo e fez um sinal com a mão. Apenas 2 dedos apontados para baixo. Devagar, o violinista entendeu e passou o gesto adiante. A música não parou, mas afundou até virar quase um sussurro. Depois, Mariana se levantou, pegou a taça de cristal do chão e a moveu para longe do ângulo de luz. Pequeno ajuste. Ninguém entendeu o que ela estava fazendo, mas o reflexo pulsante no chão desapareceu. Augusto a olhou com uma expressão que misturava gratidão e confusão. Mariana voltou a se abaixar perto de Beatriz, tirou do bolso do avental um guardanapo de linho, um dos reservas que ela carregava dobrados desde o início do serviço, e começou a dobrá-lo devagar. Com movimentos calmos e deliberados, dobrou ao meio, depois em diagonal, depois virou uma das pontas para cima e ajeitou as bordas com o polegar. O resultado era simples, um passarinho, torto, longe da perfeição, mas reconhecível. Ela colocou o passarinho no chão. A uns 30 centímetros dos joelhos de Beatriz, não disse nada, não estendeu a mão, não pediu que a menina olhasse. Ficou em silêncio. Por quase 1 minuto inteiro, o salão respirou junto, sem saber que estava fazendo isso. O choro de Beatriz continuava, mas havia mudado de tom, menos agudo, mais fundo, como uma tempestade que ainda não passou, mas já perdeu um pouco do vento. Então Mariana começou a falar, baixinho, quase para si mesma, como quem pensa em voz alta sem esperar resposta. O arranjo ali tem 12 pétalas brancas. Eu contei quando passei 12 na frente, mas se você inclinar um pouquinho, dá para ver que tem mais 3 escondidas atrás. 15 no total. Nada. O lustre lá em cima tem 412 peças de cristal. Eu contei enquanto esperava do lado de fora. Levou um tempão, um soluço, depois silêncio por alguns segundos. Esse passarinho ficou meio torto. A asa direita está maior que a esquerda, mas eu acho que ele ainda consegue voar. Pássaro torto voa do mesmo jeito. Foi aí que Beatriz abaixou as mãos do rosto. Não de uma vez, foi aos poucos, 1 centímetro de cada vez, como quem não quer ser pego fazendo isso. Os olhos apareceram primeiro, vermelhos e úmidos, e ficaram parados no passarinho de linho no chão. A menina não disse nada, mas estava olhando. Mariana não comemorou, não sorriu com aquele sorriso largo de adulto que diz, funcionou. Ficou no mesmo lugar, no mesmo tom, como se nada tivesse mudado ainda. Você quer segurar ele? Eu dobrei errado. Então se você dobrar de novo, provavelmente fica melhor. Beatriz ficou olhando por mais alguns segundos. Depois, com uma lentidão cuidadosa, estendeu a mão e pegou o passarinho. O salão inteiro soltou o ar ao mesmo tempo. Augusto tinha a mão sobre a boca. A tia de cabelo branco estava com os olhos marejados. A cerimonialista havia finalmente abaixado o tablet. Ninguém disse nada, porque qualquer palavra seria pequena demais ou grande demais. Não havia tamanho certo para aquele momento. Mariana ficou mais alguns minutos perto de Beatriz, enquanto a menina examinava o passarinho com aquela concentração total e exclusiva que as crianças têm para as coisas que realmente importam para elas. Depois, quando o choro havia parado de vez e a respiração tinha voltado ao ritmo normal, Mariana se levantou com cuidado e deu um passo para trás. Foi quando sentiu o olhar. Letícia estava parada a uns 4 metros de distância, perto de uma coluna de pedra, com uma taça de espumante na mão e uma expressão que não era gratidão nem alívio. Era aquela coisa mais fria, o tipo de olhar que avalia, que mede, que arquiva. O sorriso estava lá, tecnicamente, mas não chegava nem perto dos olhos. Augusto se levantou e veio em direção a Mariana. Abriu a boca. Fechou, abriu de novo. Eu não sei o que dizer, não precisa dizer nada. Ela respondeu, e era verdade. Ele assentiu. Ficou olhando para a filha por um momento, com aquela mistura de amor e culpa que os pais carregam,
quando percebem que falharam e foram salvos ao mesmo tempo. Depois olhou para Mariana de um jeito diferente. Não mais como se ela fosse parte do buffet. Atrás dele, o sorriso de Letícia havia desaparecido completamente. O corredor dos fundos cheirava a cera de carnaúba e comida quente. Era o tipo de lugar que os convidados nunca veem. Estreito, iluminado por uma fila de lâmpadas frias, com caixas de descartável empilhadas numa parede e bandejas sujas se acumulando na outra. Mariana estava reabastecendo sua bandeja quando ouviu os passos. Letícia entrou no corredor com a mesma compostura do salão. O que por si só já era uma informação. Pessoas que estão bem não precisam carregar a postura para lugares onde ninguém está olhando. Você fez um belo espetáculo lá dentro, disse ela, sem preâmbulo. A voz era baixa e controlada, daquele jeito que soa como elogio, mas não é. Mariana continuou organizando as taças na bandeja. Só tentei ajudar. A Beatriz tem acompanhamento, tem rotina, tem um método que funciona para ela. Letícia fez uma pausa curta, calculada. Quando alguém de fora chega e resolve improvisar, mesmo com boa intenção, pode fazer mais estrago do que bem. Você entende isso, né? Entendo, Mariana disse, e não acrescentou mais nada. O silêncio durou 3 segundos. Letícia não estava acostumada a ser respondida com economia. Fico feliz que entenda. Outro sorriso que não chegava aos olhos. Pode voltar ao salão? Mariana voltou, mas alguma coisa havia mudado no jeito como ela estava olhando para aquela festa. De volta ao salão, ela começou a reparar nos detalhes com outra qualidade de atenção. Não mais a atenção passiva de quem observa por hábito. Agora era a atenção ativa de quem está juntando peças. O laço no cabelo de Beatriz, por exemplo, ela havia notado antes, mas agora parou para olhar direito. Era um laço branco de cetim, bonito na aparência, mas amarrado com uma tensão que deixava uma marca fina e rosada na lateral da cabeça da menina. O tipo de coisa que uma criança neurotípica toleraria sem reclamar, e uma criança com hipersensibilidade sentiria como uma banda de pressão constante durante horas. Havia também a etiqueta do vestido. Mariana percebeu quando Beatriz virou de lado para pegar o passarinho do chão. A etiqueta estava do lado de fora, o que significava que o vestido havia sido colocado ao contrário e depois invertido com a etiqueta dobrada para dentro. Mas mal. Estava em contato direto com a pele do pescoço, pequeno demais para importar para a maioria das pessoas. Grande demais para ignorar se você sente texturas de um jeito diferente. E o perfume, Mariana havia notado isso mais cedo. Quando se aproximou de Beatriz no chão, um cheiro forte e adocicado que vinha do cabelo e do vestido da menina. Pesado demais para uma criança, do tipo que gruda na roupa e não sai, ela havia sentido Letícia usando a mesma fragrância mais cedo. Não era coincidência. Era a mesma, borrifada em Beatriz antes da festa, provavelmente para que a menina ficasse apresentável, do jeito que a noiva entendia que apresentável deveria cheirar. Cada uma dessas coisas, separada, poderia ser descuido. Juntas, formavam um padrão. Foi por volta das 10 da noite que Beatriz procurou Mariana. A menina havia ficado sob os cuidados de uma das madrinhas desde o episódio do choro, mas de alguma forma, com aquela habilidade silenciosa que crianças têm de desaparecer debaixo do nariz dos adultos, tinha se deslocado pelo salão e aparecido perto da mesa onde Mariana recolhia pratos. Não disse nada. Ficou parada a uns 2 metros, segurando o passarinho de linho com as 2 mãos. E olhou para Mariana com aquela expressão de avaliação séria que algumas crianças têm e que os adultos frequentemente confundem com timidez. Mariana abaixou levemente o corpo para ficar na altura dela. Ficou melhor depois que você dobrou de novo. Beatriz olhou para o passarinho,
depois para Mariana, depois abriu levemente a mão e mostrou o passarinho reformado. A asa direita ainda era um pouco maior que a esquerda, mas estava claramente mais simétrico do que antes. Um pouco, disse a menina. A voz era pequena, usada com cuidado, como se as palavras fossem recursos limitados que precisavam ser gastos com critério. Ficaram assim por alguns segundos, as duas olhando para o passarinho. Então, Beatriz enfiou a mão livre na bolsinha pequena que carregava pendurada no pulso, uma bolsinha de veludo azul que parecia fora de lugar no conjunto todo, e tirou um papel amassado. Estendeu para Mariana sem dizer nada. Era um desenho feito com caneta esferográfica azul, no verso de um cardápio do buffet. O papel estava amassado e depois alisado, como se tivesse sido guardado a tempo e dobrado muitas vezes. Mariana o abriu com cuidado. A cena era simples, do jeito que desenhos de criança são simples, sem perspectiva, sem proporção, mas com uma clareza de intenção que dispensava explicação. Havia uma figura feminina grande, amarela, com cabelo comprido e uma boca enorme cheia de dentes. Os dedos da figura eram pontudos, exagerados. Ao lado dela, uma figura menor, uma criança, claramente. Estava dentro de um retângulo preto, uma porta fechada, no canto inferior direito, escrito com a letra irregular e honesta de quem está aprendendo. Lê! Mariana ficou olhando para o desenho por tempo suficiente para ter certeza do que estava vendo. Depois dobrou o papel com o mesmo cuidado com que o havia aberto e o guardou no bolso do avental. Posso ficar com ele? Beatriz assentiu uma vez. Depois murmurou quase para si mesma, com os olhos no meio-fio entre Mariana e o nada. Ela escondeu o coelhinho e não gosto do quarto escuro. Antes que Mariana pudesse responder, uma das madrinhas apareceu pelo salão chamando o nome de Beatriz com aquela voz levemente ansiosa, de quem acabou de perceber que perdeu a criança de vista. A menina se virou e foi na direção da voz sem pressa, ainda segurando o passarinho. Mariana ficou parada com a mão no bolso, sentindo o papel dobrado entre os dedos. Ela havia chegado àquela festa sem nenhuma intenção, além de fazer bem o seu trabalho, ganhar o cachê e voltar para casa. Mas alguma coisa havia mudado nas últimas 2 horas. Uma espécie de engrenagem que tinha encaixado no lugar sem pedir permissão. Ela pensou na babá dispensada às pressas. Pensou no laço apertado e na etiqueta áspera e no perfume forte. Pensou no jeito como Letícia havia passado pela menina sem olhar para ela. E pensou que não ia embora dali até entender o que estava acontecendo naquela casa. A funcionária se chamava Conceição, mas todo mundo na casa chamava de Ceiça. Tinha uns 50 anos. Cabelo grisalho preso num coque baixo e aquele jeito de andar rápido e quieto de quem passou a vida inteira sendo invisível em ambientes onde outros eram vistos. Mariana a encontrou na Copa dos Fundos, lavando travessas com uma concentração exagerada para a tarefa. O tipo de concentração que não é sobre a louça. Você trabalha aqui na casa? Mariana perguntou, pegando um pano de prato para ajudar sem ser convidada. Ceiça olhou para ela de lado, avaliou, depois voltou para as travessas. Há 11 anos. Deve conhecer bem a família então. Conheço, disse ela. E o jeito como disse deixou claro que conhecer bem nem sempre era uma coisa boa. Mariana secou uma travessa sem pressa. Lá fora, o som abafado da festa continuava. Música, risadas, o tinido intermitente de talheres em porcelana. Aqui dentro era outro mundo. A menina é assim faz tempo, Mariana perguntou. Com medo, digo. Ceiça parou de lavar por 1 segundo, só 1 segundo. Beatriz nunca teve medo da própria casa, disse ela baixinho. Não até uns 4 meses atrás. Mariana esperou, não perguntou nada. Às vezes, o silêncio puxa mais do que qualquer questão. Dona Zezé foi embora no mês passado. Ceiça continuou, a voz ainda baixa, os olhos na pia.
babá da menina desde que ela tinha 2 anos. Foi embora de uma semana para outra, sem aviso, sem explicação. O Dr. Augusto disse que foi decisão dela, mas Dona Zezé não teria deixado a Beatriz assim, não por vontade própria. Quem pediu para ela ir embora, Ceiça não respondeu, mas as mãos pararam dentro da água por tempo suficiente para ser uma resposta. Mariana dobrou o pano de prato e o colocou na bancada. Ceiça, você falou que há áudios que ninguém deveria ter ouvido. A funcionária se virou para ela então, de frente pela primeira vez. Os olhos estavam secos, mas tinham aquela tensão de quem está há tempo segurando alguma coisa pesada. Eu não falei isso. Não com essas palavras, Mariana concordou, mas foi o que você quis dizer. O silêncio durou uns 10 segundos. Do salão veio uma rodada de aplausos. Alguém havia feito um brinde. Ela gravou sem querer. Ceiça disse por fim, quase em voz alta demais, para o tom que havia usado até então, como se a frase tivesse saído com força própria. Ligou o áudio, pensando que ia mandar mensagem para outra pessoa, ficou no celular. Eu ouvi sem querer também. Ela enxugou as mãos no avental e depois apaguei porque fiquei com medo. Apagou completamente. Uma pausa. Tentei. Mariana voltou ao salão com mais perguntas do que havia levado para a copa. Mas antes de conseguir organizar o que havia ouvido, encontrou outra coisa. Estava recolhendo taças perto da escada que subia para o andar de cima quando notou Beatriz descendo os últimos degraus com passos cuidadosos. Uma das mãos na parede, a menina havia escapado da madrinha de novo. Tinha o passarinho de linho no bolso e os olhos levemente vermelhos, não de choro, mas daquele vermelho de cansaço que vem de um sistema nervoso que trabalhou demais num único dia. Você devia estar descansando, Mariana disse baixinho. Fui pegar o colar da mamãe. Beatriz respondeu com aquela objetividade direta que às vezes confundia adultos, mas que Mariana já havia aprendido a receber sem estranheza. Que colar? O de pedra verde. Fica na caixinha de madeira no quarto. A menina franziu o senho levemente, mas não estava lá. Mariana sentiu alguma coisa apertar no peito. Pode ter sido colocado em outro lugar. Ela disse com cuidado. Não, fica sempre lá. Beatriz disse isso com a certeza absoluta de quem mantém um mapa mental de cada objeto do próprio mundo. Mamãe deixou para mim mais tarde, num momento em que o fluxo do serviço deu uma trégua. Mariana ficou parada perto de uma coluna e deixou os pensamentos se organizarem. Letícia Bittencourt. Ela havia tentado descobrir alguma coisa sobre a noiva no início da noite. Do jeito casual que as pessoas fazem quando estão curiosas, perguntando por alto para outros funcionários do buffet, ouvindo fragmentos de conversa entre convidados. O que havia juntado era escasso, mas interessante. Letícia havia aparecido na vida de Augusto havia pouco mais de 1 ano. Numa conferência de negócios em Belo Horizonte, ninguém da família parecia conhecê-la de antes. Nenhum amigo em comum, nenhuma história compartilhada. Ela havia chegado já formada, sem passado visível, como um personagem que entra na história no capítulo errado. Uma das garçonetes mais antigas do buffet havia trabalhado num evento de Letícia, 2 anos antes, em outro município. Disse que na época ela usava sobrenome diferente. Disse isso de passagem, sem dar importância, e mudou de assunto. Mariana havia guardado isso também. Foi nesse momento que viu Letícia no corredor lateral, de costas, falando no celular com a voz baixa, mas o gesto largo. O tipo de gesto que as pessoas fazem quando estão com raiva e tentando não parecer. Mariana não conseguiu ouvir o que dizia, mas viu, com clareza, o momento em que Letícia se virou levemente e os olhos dos dois se encontraram por meio segundo. Letícia desligou o celular, sorriu. Era um sorriso diferente dos outros, sem a camada de charme, sem o acabamento social. Era o sorriso de quem acabou de decidir alguma coisa. Mariana sentiu a mudança antes de entender o que significava.
como aquela pressão no ar antes de uma chuva forte, quando o céu ainda está limpo, mas o corpo já sabe o que vem por aí. Ela colocou a mão no bolso e sentiu o papel dobrado do desenho de Beatriz. A figura amarela com dedos pontudos, o quarto preto, o nome Lê escrito no canto, e pensou: essa mulher está escondendo alguma coisa grande e sabe que eu sei. Os presentes ficavam num cômodo pequeno nos fundos do casarão, uma espécie de sala de apoio que a cerimonialista havia transformado em depósito temporário para envelopes, caixas embrulhadas e sacolas de papel com laços. Mariana tinha motivo legítimo para estar lá. 2 bandejas de doces precisavam ser reposicionadas numa mesa lateral antes da próxima etapa da festa. Era trabalho seu, ninguém questionaria. Ela entrou, fez o reposicionamento das bandejas e estava prestes a sair quando viu a pilha de presentes separados no canto esquerdo, distintos dos outros, organizados com uma fita dourada identificando o grupo. Uma plaquinha manuscrita dizia: reservados, LB. Letícia Bittencourt, presentes que ela havia separado pessoalmente, provavelmente para levar em particular, sem a cerimônia coletiva da abertura. Mariana olhou para a porta. O corredor estava vazio, não ia abrir nada, não era isso. Mas havia uma caixa no meio da pilha que estava levemente desalinhada em relação às outras, como se tivesse sido aberta e fechada às pressas, ou simplesmente colocada por cima depois. Uma caixa de papelão simples, sem embrulho, fechada com uma única tira de fita adesiva que estava mal colada numa das pontas. Mariana se aproximou. A fita soltava com facilidade. Não havia sido lacrada com intenção. Havia sido fechada com pressa. Ela abriu a aba superior da caixa apenas o suficiente para ver o que havia dentro. Roupas de criança, um par de sapatinhos e, embaixo de tudo, dobrado em 4, um envelope de papel creme com o nome Augusto escrito à mão na frente. A letra era feminina, inclinada levemente para a direita, com aquele tipo de caligrafia que as pessoas mais velhas reconheceriam como de uma época em que se aprendia a escrever com capricho. Não era a letra de Letícia. Mariana havia visto a letra dela na plaquinha dos presentes. Era diferente, mais suave, mais antiga. Ela pegou o envelope, havia um banheiro de serviço no final do corredor, pequeno e sem janela. Mariana trancou a porta, sentou na tampa fechada do vaso e abriu o envelope com o cuidado de quem sabe que está segurando algo que não pode ser desfeito. A carta tinha 3 páginas. A data no topo era de quase 2 anos atrás. Augusto, se você está lendo isso, então eu já não estou aqui para te dizer pessoalmente. E provavelmente você já passou tempo demais carregando tudo sozinho. Eu te conheço bem o suficiente para saber que você vai fazer isso. Carregar, calar, tentar resolver tudo sem incomodar ninguém. Por isso estou escrevendo agora, enquanto ainda consigo segurar a caneta direito. Não estou escrevendo sobre mim, estou escrevendo sobre a Beatriz. Ela vai precisar de você presente, não perfeito. Essas são coisas diferentes. E sei que você confunde as duas às vezes. Presença é aparecer mesmo quando você não sabe o que fazer. Perfeição é o que você busca quando está com medo de falhar. A B não precisa de perfeição. Ela precisa que você esteja lá. Mas tem uma coisa específica que eu preciso te pedir, e eu preciso que você leve a sério, mesmo que pareça exagero meu. Não entregues a Beatriz a quem confunde obediência com amor. Eu conheci uma mulher assim, anos atrás, antes de te encontrar. Ela era muito boa em parecer exatamente o que as pessoas precisavam que ela fosse. Aprendi tarde que existe um tipo de pessoa que estuda a dor dos outros não para aliviar, mas para usar como entrada, que chega quando a gente está vulnerável, porque é exatamente nessa hora que a guarda está baixa. A Beatriz sente o perigo antes mesmo de saber explicá-lo. Sempre foi assim. Quando ela se afasta de alguém, sem motivo aparente, acredita nela, o corpo dela sabe coisas que a palavra ainda não alcança. Eu não sei quem vai aparecer na sua vida depois de mim, não tenho como saber,
Mas se um dia você sentir que está prestes a construir algo novo e a Beatriz estiver se fechando, para dentro, para longe, com medo dentro de casa, para tudo, e escuta ela primeiro, antes de qualquer explicação, antes de qualquer lógica. Ela é a pessoa mais honesta que você vai conhecer na vida, porque ela ainda não aprendeu a mentir para se proteger. Cuida dela. E de vez em quando, cuida de você também. Com todo o amor que eu sei ter, Helena Mariana ficou sentada por um tempo que não soube medir. A carta dobrada nas mãos, a cabeça encostada na parede fria do banheiro de serviço, o barulho abafado da festa do lado de fora, risadas, música, o mundo seguindo em frente com a indiferença que o mundo tem. Helena havia escrito aquilo 2 anos atrás. Havia descrito sem nunca ter visto exatamente o que estava acontecendo agora. E a carta havia parado nas mãos de Letícia, guardada numa caixa, enterrada embaixo de roupas de criança, destinada a nunca chegar ao destino. Isso não era descuido, era decisão. Mariana dobrou a carta com cuidado e a guardou no bolso interno do avental, junto ao desenho de Beatriz. Ficou parada por mais alguns segundos, organizando o que sabia numa linha, que agora tinha começo, meio e uma direção muito clara. Letícia havia interceptado a carta, havia dispensado Dona Zezé, havia escondido o colar de Helena, havia borrifado perfume forte numa criança com hipersensibilidade, amarrado um laço apertado demais, deixado uma etiqueta áspera em contato com a pele, não por descuido, mas com a frieza de quem sabe exatamente o que está fazendo e quanto pode fazer antes que alguém perceba. E havia áudios num celular que Ceissa havia tentado apagar, mas não havia conseguido completamente. Mariana se levantou, destrancou a porta do banheiro e saiu para o corredor. A festa estava chegando no momento dos votos. Ela podia ouvir a voz do celebrante pelo corredor, solene e amplificada, chamando os noivos para o centro do salão. Ela precisava entrar naquele salão agora. Precisava chegar até Ceissa antes que qualquer coisa fosse oficializado, porque depois que os votos fossem trocados, algumas portas fechavam de um jeito muito mais difícil de abrir. Ela caminhou rápido pelo corredor, com a carta de Helena e o desenho de Beatriz no bolso, e pela primeira vez, naquela noite, sentiu que não estava mais apenas observando. Mariana encontrou Ceissa no corredor de serviço, carregando uma bandeja vazia em direção à copa. Pegou seu braço com leveza, sem susto, e falou baixo e direto. Ceissa, o celular com os áudios. Você ainda tem? A funcionária parou, olhou para os 2 lados do corredor. Eu disse que apaguei. Você disse que tentou apagar. São coisas diferentes. Ceissa ficou olhando para ela por alguns segundos com aquela expressão de quem está fazendo uma conta difícil na cabeça, o tipo de conta que não é de número, mas de risco. De um lado, 11 anos de emprego, uma casa para manter, o medo concreto de uma mulher que havia dispensado Dona Zezé sem pestanejar. Do outro, uma menina de 7 anos com um desenho amassado na bolsinha de veludo azul. Tá comigo, ela disse por fim. A voz quase inaudível, na bolsa, mas eu não sei se ainda dá para recuperar. Me dá uma chance de olhar antes dos votos. Ceissa assentiu uma vez, foi até o armário onde guardava seus pertences e voltou com o celular. Mariana abriu a pasta de arquivos excluídos. A lixeira ainda não havia sido esvaziada. Os áudios estavam lá, marcados para exclusão, mas intactos. 5 arquivos. Ela apertou play no primeiro com o volume baixo, o aparelho quase colado ao ouvido. A voz de Letícia era inconfundível, nítida, sem o filtro social que ela usava no salão. Essa criança estraga tudo, tudo. Você não tem noção do que é conviver com isso todo dia. Qualquer barulho, qualquer cheiro, qualquer coisa fora do lugar, e é aquela cena toda de novo. Augusto acha que é normal, acha que todo mundo tem que se adaptar a ela. Depois que a gente casar, isso muda. Tem lugar para esse tipo de gente, tem profissional especializado, tem instituição.
Ela fica melhor lá do que em casa, atrapalhando a vida de todo mundo. Mariana desligou o áudio, ficou parada por 2 segundos com o celular na mão. Eu preciso guardar isso, ela disse. Se ela descobrir... Eu sei. Mariana olhou para Ceissa. Mas você também já sabe o que acontece com a Beatriz, se a gente não fizer nada. Ceissa fechou os olhos por um momento. Depois assentiu. Mariana entrou no salão pelos fundos no exato momento em que o celebrante pedia silêncio para os votos. Os convidados haviam se reorganizado em semicírculo ao redor dos noivos, com aquela expectativa coletiva e levemente performática que os casamentos criam. Letícia estava de frente para Augusto, as mãos unidas nas dele, o rosto composto na expressão certa, emocionada, mas contida. Feliz, mas séria, Mariana estava a uns 10 metros quando Letícia a viu. Não foi um olhar longo, foi rápido, preciso, o tipo de olhar que faz uma varredura completa em menos de 1 segundo e processa tudo. A postura, o bolso do avental, a expressão no rosto. Letícia era muito boa nisso. Havia passado a vida inteira lendo ambientes e decidindo como reagir antes que qualquer coisa acontecesse. O celebrante ainda estava na frase de abertura quando Letícia soltou as mãos de Augusto. Preciso pedir um momento, ela disse. Autossuficiente para ser ouvida, com uma voz que soava levemente abalada, cuidadosamente abalada. Me desculpem. O salão se moveu em confusão leve. Augusto abriu a boca. Letícia já havia se virado. Essa moça, ela disse, erguendo a voz agora e apontando para Mariana com um gesto que tinha toda a precisão de quem ensaiou sem parecer que ensaiou. Estava num cômodo restrito, onde ficam os meus presentes pessoais. Cômodo onde nenhum funcionário do buffet deveria estar. O silêncio que tomou o salão foi diferente do silêncio de antes. Não era o silêncio da emoção, era o silêncio do julgamento se formando. Letícia, Augusto disse com cuidado. Eu preciso que revistemos a bolsa dela. A voz agora era firme, com aquela camada de mágoa que transformava a acusação em sofrimento. Tenho joias pessoais entre esses presentes, joias que pertenceram à minha família. Mariana ficou parada no lugar, sentiu o peso de 30 pares de olhos pousando sobre ela ao mesmo tempo, sobre o avental branco, sobre os sapatos simples, sobre a origem que ela não precisava declarar para que fosse lida por qualquer um naquele salão. Pode revistar, Mariana disse. A voz saiu mais firme do que ela esperava. Não era coragem calculada. Era aquela firmeza que aparece quando a pessoa não tem mais nada a perder com a verdade. Uma das madrinhas se aproximou com desconforto visível e abriu a bolsa de Mariana, mexeu dentro, tirou carteira, chaves, um batom, nada mais. O avental. Letícia disse. Mariana abriu os bolsos do avental ela mesma. Taças descartáveis, um elástico de cabelo, um bloco de anotações do buffet. E então, com uma calma que custou mais do que pareceu, tirou o celular de Ceissa do bolso interno e o colocou na própria mão, à vista de todos. Não tem joia nenhuma, ela disse, mas tem isso. Letícia olhou para o celular. Algo passou pelo rosto dela. Rápido demais para ter nome, mas Augusto estava olhando para ela naquele momento e viu. Isso não é seu, Letícia disse, a voz levemente alterada pela primeira vez. Não, é da Ceissa. Mariana ergueu levemente o celular. E tem áudios aqui que o Sr. Augusto precisa ouvir antes de trocar qualquer aliança. O salão ficou absolutamente imóvel. Augusto estava com os olhos fixos em Mariana. Havia alguma coisa no rosto dele que era diferente de antes. Não era mais a hesitação de um homem dividido. Era o rosto de alguém que está com medo de confirmar o que já começou a suspeitar. Foi nesse momento que Beatriz, que estava com uma das madrinhas no lado oposto do salão, soltou a mão de quem a segurava, atravessou o espaço entre as mesas devagar
Com aquela seriedade pequena e inabalável que ela carregava no corpo, chegou até Mariana, abraçou pela cintura sem dizer nada por alguns segundos, depois se virou para Letícia e disse com a voz pequena e direta de quem não sabe mentir: "Ela é má." Mariana não. O silêncio que se seguiu às palavras de Beatriz durou talvez 5 segundos, mas foi o tipo de silêncio que não some quando acaba. Fica no ar, impregnado, mudando o peso de tudo que vem depois. Letícia foi a primeira a se mover. Deu um passo à frente com aquela compostura de quem passou anos treinando para não perder o equilíbrio em público. E quando falou, a voz tinha a textura exata de uma mulher magoada e incompreendida. "Augusto, você vai deixar que uma funcionária de buffet e uma criança perturbem o nosso casamento com base em nada. Era uma boa jogada. Em outros contextos, com outro público, teria funcionado, mas Augusto não estava olhando para ela. Estava olhando para a filha, para o jeito como Beatriz havia atravessado o salão inteiro e escolhido onde ficar, para o braço pequeno enrolado na cintura de Mariana, com aquela convicção silenciosa que não precisava de argumento. "Ceissa", ele disse sem tirar os olhos de Beatriz. "Vem aqui." A funcionária saiu da beirada do salão onde havia ficado parada, o rosto tenso e os ombros levemente curvados para dentro, caminhou até o centro como quem caminha para uma sentença, mas quando chegou perto de Augusto, ergueu o queixo 1 milímetro, pequeno gesto que Mariana notou e que significava que a decisão estava tomada. "O celular é seu?" Augusto perguntou. "Sim, doutor. Os áudios também." Uma pausa curta. "São da senhora Letícia. Ela gravou sem querer. Me mandou pensando que era outra pessoa. Eu ouvi, tentei apagar, mas não consegui completamente." Letícia abriu a boca. Augusto ergueu a mão. Não com raiva, mas com aquela firmeza específica de quem acabou de fechar uma porta por dentro. "Quero ouvir." Mariana pegou o celular de Ceissa e abriu os arquivos. O salão havia se reorganizado de um jeito orgânico e involuntário. As pessoas se aproximaram sem perceber, como acontece quando algo importante está prestes a acontecer e o corpo responde antes da cabeça. O primeiro áudio começou. A voz de Letícia saiu pelas caixinhas do celular com uma clareza cruel. Não havia distorção, não havia ambiguidade. Era ela. O mesmo timbre, a mesma dicção cuidada, só que sem o verniz social. Essa criança estraga tudo. As palavras caíram no salão como pedras em água parada e as ondas foram visíveis nos rostos ao redor. Uma contração aqui, um recuo ali, a madrinha principal levando a mão à boca. Letícia tentou falar. Um dos padrinhos, um homem de cabelo grisalho que havia sido sócio de Augusto por 15 anos, fez um gesto seco com a cabeça que significava: "Espera." O segundo áudio era mais longo. Letícia reclamava do trabalho de adaptar a rotina para Beatriz, da atenção constante que a menina exigia, de como Augusto não enxergava a realidade. E então vinha a parte que Mariana havia ouvido no corredor. "Tem lugar para esse tipo de gente, tem profissional especializado, tem instituição. Ela fica melhor lá do que em casa, atrapalhando a vida de todo mundo." O salão não fez barulho, mas Mariana sentiu a temperatura mudar. Augusto estava parado com os braços ao lado do corpo e os olhos fixos num ponto do chão. Ouvindo a voz da mulher com quem estava prestes a se casar, descrever a filha como um problema a ser depositado em algum lugar longe, o músculo da mandíbula trabalhava sob a pele. Mas nada se movia nele. Letícia tentou novamente. Isso foi tirado de contexto. "Eu estava com raiva. Eu disse coisas que não." "Tem mais", Mariana disse, e tocou o terceiro áudio. Nesse, Letícia falava sobre o colar de Helena, sobre como havia guardado o colar porque Augusto não precisava de mais uma coisa prendendo ele ao passado. A voz soava razoável, quase clínica, o que tornava tudo pior. Um murmúrio atravessou o salão. Não era mais desconforto. Era repulsa começando a tomar forma.
Mariana então tirou a carta do bolso interno do avental, a dobrou com cuidado e a entregou a Augusto sem dizer nada. Ele olhou para o envelope, reconheceu a letra antes mesmo de abrir. Mariana viu isso no momento exato em que os olhos dele pousaram sobre o papel, no modo como ele ficou completamente imóvel por 2 segundos inteiros. Abriu o envelope com os dedos que não estavam completamente firmes. Leu em silêncio. O salão esperou. Quando terminou a última página, Augusto ficou parado por um momento com a carta na mão e o olhar no nada. Não no chão, não em Letícia, não em Beatriz, no nada. Naquele espaço onde as pessoas ficam quando estão digerindo algo que reorganiza tudo o que achavam que sabiam. A tia de cabelo branco estava chorando discretamente. O padrinho grisalho tinha as mãos unidas na frente do corpo como alguém em velório. Letícia fez uma última tentativa. A voz havia perdido o acabamento. Ainda era controlada, mas controlada da maneira de quem está segurando algo que está escapando. Augusto, essa mulher invadiu um espaço privado, pegou pertences que não são dela e você vai acreditar numa carta escrita pela Helena. A voz de Augusto saiu baixa, quase suave, mas tinha dentro dela uma qualidade que fez todo mundo no salão ficar muito quieto. Escrita pela Helena. Ele dobrou a carta, a guardou no bolso interno do paletó perto do peito, depois olhou para Letícia de frente pela primeira vez desde que os áudios haviam tocado. Olhou por tempo suficiente para que ela entendesse o